Olá! Muito obrigada pela participação de todos vocês, professores de matemática do estado de Rondônia, para mais uma etapa da nossa formação continuada em serviço. Eu sou a professora Luciana Nobre, gerente de desenvolvimento curricular da Secretaria Estadual de Educação, e estamos aqui para começar mais uma vez esse processo formativo na área de matemática. Queremos agradecer por todo o apoio recebido da nossa secretária estadual de Educação, Ana Passini, também da nossa diretora-geral de Educação, professora Irani Moraes, e também da nossa coordenadora de acompanhamento e informação educacional, Isis Cúbia. Queremos também agradecer por todo o apoio recebido dos gestores escolares que, com tanto carinho, organizam os horários para que os professores possam participar de forma síncrona dessa formação que está sendo muito bem recebida pelos professores e pelas equipes pedagógicas. Um abraço e um agradecimento também a todos os coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais. Hoje, o professor Erickson Silva, nosso formador da gerência de currículo, irá trabalhar com vocês a etapa 2 do Programa de Formação Continuada em Matemática com o tema Espaço e Forma. Desejamos a todos uma excelente formação. E agora deixarei vocês com o professor Erickson. Até a próxima! Olá, então estamos por aqui para mais uma formação continuada em serviço, agora com matemática, etapa 2. Bom, na nossa formação, na etapa 2, nós traremos aqui outros descritores, a quais eu apresentei lá na primeira etapa. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os professores de matemática que têm acompanhado, que estão acompanhando desde a nossa primeira etapa, né? Aqueles que assistiram de forma síncrona, aqueles que voltaram para assistir posteriormente. Eu li todos os comentários, né, que vocês deixaram lá no chat de agradecimento. Isso motiva a gente a estar aqui a cada vez mais, né? Agradecer também pelos professores que se inscreveram, aqueles que contribuem, aqueles que vieram do meu WhatsApp particular, parabenizando, enfim. Nós, de toda a gerência, ficamos muito agradecidos pelo empenho e pelo engajamento de vocês, porque, na verdade, todo esse empenho ele será refletido lá na frente com os nossos resultados nas provas externas, ok? Então aqui nós temos a nossa formação continuada, etapa 2, né? De novo, eu trouxe aqui lá na nossa primeira etapa os nossos índices e aqui nós vamos continuar ainda com espaço e forma porque tem vários descritores dentro dessa temática, né? Então, dentro do nosso ensino fundamental, o descritor escolhido para trabalhar espaço e forma vai ser também um descritor que tem um índice de aproveitamento, um índice de proficiência ainda baixo pelos nossos estudantes, né? Então, qual vai ser essa etapa de hoje? Né, nós apresentamos isso aqui, que são esses descritores, são 11 descritores dentro do espaço e forma, né? E o que nós temos ainda também abaixo do esperado dentro de matemática, né? Nós trabalhamos o descritor 8 lá na primeira etapa e nesta etapa nós iremos trazer para vocês o descritor 10, tá? O que fala o descritor 10? Enche a tela para mim, Thiago, por favor, só para a gente enxergar melhor essa parte aqui. Veja que o descritor 10 fala sobre utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. Então, o nosso índice de proficiência aqui foi 30%, né? Nós pretendemos elevar, olha só, então nós temos ali também o que tem 11%,
29%, né, que é o descritor 11, mas o descritor 10, né, é o que vai apoiar também outros descritores, tá? Então, por isso justifica aqui a escolha desse descritor. Pois bem, qual é o objetivo dessa etapa? Capacitar professores do ensino fundamental e médio para compreender a aplicação dos conceitos geométricos, desenvolvendo habilidades para calcular áreas, volumes, distâncias e aprimorar a percepção da resolução de problemas. Então, quando eu trago isso aqui como objetivo, né, eu não quero só que o aluno aprenda a resolver, eu quero também que ele tenha noção espacial, que ele tenha também uma maneira diferente de ver, de enxergar o ambiente que ele vive, né? Por exemplo, eu estou falando aqui de dentro de uma sala, né, de um estúdio, e que eu posso matematicamente dar soluções a esse ambiente, né? Então eu posso calcular área, eu posso calcular perímetro, eu posso calcular até o volume que eu consigo aqui dentro desse espaço físico, né? Então você tem que trazer de forma significativa para os alunos, né? Ah, mas que escala que eu utilizo? Aí é uma outra brincadeira que a gente pode fazer em sala de aula, né? Brincadeira no bom sentido, de eu não tenho nenhum tipo de escala, não tenho metro, não tenho treino, não tenho nem uma régua. Eu posso medir também com passos, né? Eu posso medir com um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, que seja, né? Ou seja, eu consigo também trabalhar a questão de adaptação de escalas também para trabalhar com esse aluno, de uma forma mais significativa também. Não só aquela da sala de aula, aquela que a gente encontra muitas vezes só nos livros, né? A gente tem que trazer a matemática de uma forma que ele entenda que eu consiga aplicar fora do muro da escola, né? Dessa forma ele está aprendendo de maneira significativa. Perfeito? O que mais nós temos aqui? Olha só, enche a tela aqui para a gente, por favor. Orientações para a prática pedagógica do escritor foco, né? Ou seja, o nosso descritor 10, utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. Então, o que eu posso trazer? Uso de modelos físicos, ou seja, utilizar modelos tridimensionais de triângulos retângulos para que os alunos possam visualizar e manipular as relações métricas. Isso ajuda a tornar os conceitos mais concretos. O que mais? Atividades práticas, né? Propõe atividade onde os alunos possam medir e calcular distâncias e alturas utilizando as relações métricas. Por exemplo, medir uma altura de um prédio, por exemplo, né? Usando a sombra e as relações entre os catetos e a hipotenusa. Então, assim, quando eu vou falar sobre a questão de trabalhar de forma prática, né, é usar o espaço físico que o aluno já tem dentro da escola ou próximo da casa dele, né? O que mais? Jogos educativos. Crie jogos que envolvam a resolução de problemas utilizando as relações métricas. Um exemplo disso seria o jogo de relações métricas, né, onde os alunos precisam resolver desafios para avançar nos jogos. Então, essa proposta aqui seria uma proposta bem interessante para você mesmo deixar os alunos, né, os estudantes, criarem as regras, a plataforma de jogo, né? Então, deixar que ele fique de forma bem, como eu posso dizer, bem à vontade para criar essas regras, né? Então, aqui, dentro do ensino fundamental, eu vou trazer a nossa primeira questão, né? Uma questão de múltipla escolha, que vai trabalhar com a nossa habilidade lá da BNCC, a habilidade do 7º ano, a habilidade 19, né? E é uma questão de geometria que foca bastante aqui no nosso descritor 10, tá? E a descrição da aprendizagem seria o seguinte: utilizar as relações métricas, né? Vem aqui, ó. Utilizar as relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas significativos utilizando a aplicação do Teorema de Pitágoras e trigonometria básica, né? Então, essa habilidade, ela traz todos esses conceitos aqui, tá bom? Mas quando eu vou levar lá para o SAEB vai fazer o quê? Ele vai me dar uma questão em que eu possa trabalhar uma única habilidade, tá bom? Então, mais uma vez, aqui eu tenho várias habilidades a ser tratadas, né? Mas, quando eu tenho um descritor, né? Eu tenho um item dentro do SAEB, ele vai me cobrar apenas uma dessas habilidades, tá bom? Então, por isso que nós trouxemos
algumas questões que tragam múltiplas habilidades para que o aluno consiga aprender de uma forma mais acelerada, vamos dizer assim, né? Sem acelerar o processo, mas também sem deixar muito de lado essa questão das etapas que nós temos que cumprir também, perfeito? Bom, então mais uma vez aqui, uma questão como esta, né, o aluno ele pode ter várias abordagens para poder aplicar, né? Eu posso deixar ali, depois que apresentar os conceitos, fazer com que ele tente formas diferentes de resolver, tá? Como dizia o professor, como diz na verdade o professor Edu Vacarro, né? Que a proficiência em matemática ela está pautada das várias maneiras que eu posso resolver aquele mesmo problema, né? Então, para ele, isso é o letramento matemático, isso é a proficiência matemática, melhor dizendo, né? Como que eu faço a mesma questão de várias maneiras diferentes, ok? Então, eu posso muito bem aplicar o Teorema de Pitágoras, eu posso muito bem, pelos conceitos, trazer uma forma diferente de explicar ou de resolver, e aí você pode pedir para que o aluno descreva qual foi a forma de resolução que ele fez, se não foi através do cálculo. Perfeito? Bom, então, olha só essa figura aqui, ó. Essa questão, melhor dizendo. A figura mostra um prédio que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros à sua base, ligando ao topo desse prédio, né? Então, está aqui. Eu tenho, mais uma vez, o nosso enunciado, eu tenho aqui o nosso suporte, e aí eu vou ter aqui o comando, né? Ou seja, o que é para ele de fato fazer, que é o quê? O comprimento dessa escada ou seja, ele quer nada mais nada menos do que o comprimento da nossa escada, perfeito? Bom, então como é que eu posso resolver essa questão aqui? Olha só, se eu entendo que isso daqui, né, eu formo um ângulo reto nesse pedaço aqui, né? Eu formo um ângulo reto bem aqui. O aluno pode resolver por Teorema de Pitágoras, né? Triângulo, retângulo, eu tenho dois lados e falta um, ele vai entender, né, com os conceitos que eu já apliquei previamente, que eu aplico o Teorema de Pitágoras, tá? Antes de eu continuar aqui, eu só queria deixar um lembrete aqui. Na verdade, fazer um pedido aqui, né? Eu sei que teve professores que assistiram a etapa 1, eu sei que tem professores que estão chegando hoje para assistir nossa etapa 2 e depois vai lá dar uma olhada na etapa 1. E tem professores aqui também, né, lá no nosso canal, que já assistiram as minhas formações presenciais. Então, assim, deixa lá no comentário, que eu vou ler todos depois, né? Deixa lá no comentário se você já assistiu a minha formação presencial, se você é novato, está chegando para a primeira aula hoje, ou se você já assistiu também a primeira formação, né? A etapa 1, tá bom? Então, comenta assim, quem assistiu ao presencial, fala que é Decemir Peneiro, olha que legal. Quem já assistiu a etapa 1 também, fala que é veterano, né? E quem está chegando hoje, coloca lá que é novato. A gente vai fazer uma brincadeira depois e quem sabe eu posso até no final do curso, né, no final da nossa formação, sortear um livro e fazer com que esse livro chegue até o professor. Olha que bacana, né? Já fica uma ideia aí. Perfeito? Bom, vamos para a questão então, né? Eu tenho aqui uma questão de Teorema de Pitágoras e vou resolver então por Teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas o aluno tem que compreender o que significa isso, né? Vou mostrar daqui a pouco como é que a gente pode mostrar também, né? Fica aquela forma geométrica de explicar. Eu acho assim a forma ideal de mostrar também sobre o Teorema de Pitágoras. Fica bem visual, fica bem bacana mesmo, né? Então, trocando aqui as nossas incógnitas, né? O que eu tenho? O A vai ser a nossa hipotenusa e B e C serão os catetos, né? Como já citei, vai ser aqui a altura e vai ser aqui a nossa base também. Então, ficou assim, ó. A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Calculando ali, nós teríamos o quê? 64 mais 225, quando somou 289, e a raiz de 289 fica igual a 17. E aí o aluno olha para cá, a única opção que ele poderia marcar é realmente 17. Ok, mas isso é aquele aluno que já tem uma proficiência bacana, né, que já entendeu como é que resolve o Teorema de Pitágoras, entendeu como é que faz um problema com esse daqui. Mas, e aquele aluno que de repente não compreendeu exatamente a forma algébrica de fazer, né? Ele tem só essa maneira de fazer?
Bom, eu consigo ainda mostrar de uma outra maneira, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui de novo o problema, né? O quadro está limpo agora, vamos iniciar de novo, mas com uma outra maneira de resolver, né? Apenas com os conceitos matemáticos. Ok, o aluno já entendeu que dentro de um triângulo retângulo, o maior lado é a nossa hipotenusa, certo? Bom, então se isso daqui, ou seja, a escada é o maior lado, né? Eu sei que aqui é 15, aqui é 8, e isso daqui é maior do que 15 ou maior que 8, não poderá ser o próprio 15, né? Então já descarta a letra B. Sobraram quantas alternativas? A letra a letra C e a letra D, né? Eu já descartei o 15 porque hipotenusa tem que ser o maior lado, ou seja, não é igual, é maior do que um dos catetos que estão aqui. Perfeito. E agora, para mim descartar as outras 3 alternativas, né? Para mim não marcar de repente um distrator, né? Eu posso vir aqui, ó. Se eu pegar 15 mais 8, 15 mais 8, o vermelho ficou bom? Deixa eu trocar pelo branco, né? Deixa eu ver, cadê? Ah, não... Sumiu aqui o... Ah, tá pro outro lado. Então, trocar pelo branco aqui para ficar melhor no quadro verde, né? Então, se eu fizer... Eita! É o branco. Agora sim. Se eu fizer 15 mais 8, eu tenho 23. Não é isso? Opa, eu fiquei para fora do quadro, né? Pronto, voltei para cá. Então, se eu fizer 15 mais 8, nós temos 23. Lembrando que a hipotenusa é o quê? Qualquer um desses lados que eu tenho aqui no triângulo, sempre vai ser menor do que a soma dos outros 2 lados, né? Então, de novo, eu tenho aqui uma hipotenusa, né? E a hipotenusa é menor do que a soma dos outros 2 catetos. Então, o que eu tenho que marcar aqui é qualquer número que seja menor do que 23. Perfeito? Então, o 30 eu já descarto e o 25 eu também já descarto por ser maior do que 23. Portanto, a alternativa aqui, sem precisar resolver um teorema de Pitágoras, seria a alternativa C. Então, veja que qualquer uma dessas alternativas que ele marque, né, se ele não marcou por acaso, né, ou de forma aleatória, vai ter um nível de compreensão, né, um nível de proficiência, né? Então, aqui seria a nota máxima da questão, e qualquer uma dessas outras aqui seria uma nota parcial, ou seja, uma nota que ele conseguiu apenas ter uma proficiência parcial. Se ele marca a questão 15, né, seria o pior distrator, por quê? Porque ele não entendeu que a hipotenusa, né, ou seja, o conceito de hipotenusa seria o maior lado, e, portanto, ele não conseguiu nem comparar com esse 15 que está aqui do lado, tá? Então, é isso que eu tenho que entender quando eu vou resolver, quando eu vou aplicar uma prova diagnóstica, né, uma avaliação diagnóstica, né? Qual é o nível que o aluno se encontra. Se ele marcou qualquer um desses outros aqui, ele já compreendeu que a hipotenusa, né, é o maior dos lados. Mas antes de eu, de repente, ter essa concepção, é interessante que eu ouça o aluno, né? Por que ele marcou 30, por que ele marcou 25, né? Ou então por que ele marcou o próprio 17. Aí vai explicar, não, professor, porque eu entendi que é o maior lado, então não poderia ser 15, né? É porque, ou seja, que forma que ele utilizou para responder, né? Qual é o método ou qual o conhecimento que ele utilizou para resolver esse tipo de questão. Perfeito? Então, quando eu tenho uma questão, uma avaliação diagnóstica, é interessante que eu dê essa devolutiva para o aluno, para a turma, né, para saber em que nível que se encontra cada um deles. Então, por isso que o mais bacana é quando ele resolve e, além disso, coloca o texto também, né? Ou seja, explicando como que ele achou essa resposta. Perfeito? Vamos lá. Mais um aqui para a gente brincar, né? Olha só, será que a altura da escada de 7 metros apoiada numa parede permitirá subir exatamente a uma altura de 6 metros se a base dessa escada, né, estiver a 4 metros da parede? Então, deixa eu voltar aqui para o vermelho, né, que eu vou riscar no branco e não vai dar certo. Vermelho, vamos lá. Então, veja bem, eu tenho aqui um apoio de 6 metros, né? É um prédio, é uma altura apenas, né, de 6 metros. E a distância aqui do apoio dessa escada está a 4 metros.
Então veja que é uma questão que eu posso resolver de várias maneiras, né? Eu tenho várias compreensões acerca da mesma questão, né? Então fica uma questão assim bem interessante de eu passar em uma avaliação diagnóstica, tá? E também de discutir depois com esses alunos, né? Então ele tem aqui uma escada de 7 metros, ou seja, ele já colocou aqui quais são os parâmetros que eu tenho, né? A única coisa que eu sei por enquanto é que é um triângulo retângulo, perfeito? Então, o aluno vai começar a fazer Pitágoras, né? Ou seja, tem aluno que conseguiu ver um triângulo retângulo, tem duas medidas e já vai para Pitágoras, né? Pode ser também, né? Mas eu tenho outras maneiras de resolver. Por exemplo, está ali nosso teorema de Pitágoras, e aí eu vou fazer aqui, ó, né? Posso substituir todas as nossas incógnitas, né? Eu troquei o A, o B, né? O A pela nossa hipotenusa, que está bem aqui, a B e C pelos nossos catetos, e aí vamos calcular, né? 7 ao quadrado é 49, 6 ao quadrado é 36, 4 ao quadrado é 16. Quando eu somo esses dois lados aqui, eu tenho 52. Então o aluno percebe assim, foi, não, mas 49 não é igual a 52, logo é o quê? É diferente. Perfeito? Então, de novo, 49 é diferente de 52. E aí o que isso me garante? Vamos para as questões aqui, né? Para as alternativas. Olha só. A pergunta é, será que a altura essa escada aqui de 7 metros, eu consigo subir exatamente a altura de 6 metros? A resposta é sim, dá exatamente, né? Daria de subir exatamente se aqui eu tivesse uma igualdade, né? Então, a letra A, o aluno já descarta. O que mais? Não, a escada deve ser um pouco maior. Aí vai analisar. Bom, isso daqui deveria ser um pouco maior para ficar igual ao lado de lá, né? Ok? Então, o que eu devo trocar é a escada, que é a minha hipotenusa. Ou seja, aumentar o valor que está do lado de cá dessa igualdade, ou, no caso aqui, desta diferença, né? Então, a alternativa B seria a nossa alternativa correta, né? Seria nosso gabarito e os outros são os distratores. Mas, continuando aqui a nossa análise, né, que eu não quero só parar na resposta correta, eu quero saber o que as outras me dizem que poderia me conduzir para uma alternativa errada, tá? Não, ele diz que não é suficiente, né? Assim como a letra B, ele diz também não é suficiente. A escada deveria ser um pouco menor. Deveria ser um pouco menor se esse lado aqui, né, tivesse dado maior que 52. Perfeito? E aí, aqui ele também diz não, né? A escada deve ser de 10 metros, né? Ou seja, mais uma vez, se ele marca essa alternativa aqui, ó, tá? O que acontece? Seria a pontuação mínima, né? Ou seja, ele não atingiu nada de proficiência para essa questão, né? Ele diz que sim, dá exatamente. Ou seja, ele imagina que esse triângulo, né, tem ali os parâmetros ideais para que eu tivesse aqui uma igualdade, coisa que não é. Agora, todas as outras dizem que a escada não dá de subir exatamente a essa altura, né? Ele fala que aqui seria uma escada de 10 metros. Ele fala assim, tem que ser uma escada maior, tal, não sei o que, coloque 10 metros, né? Então, ele teve um erro, vamos dizer assim, mas é um erro que ainda se justificaria através aqui de um conhecimento que ele tem acerca das propriedades de um triângulo retângulo, certo? E aqui ele fala que a escada é maior, né? Ou seja, cada um desses aqui, né, deveria ser um pouco menor. Enfim, cada um desses aqui me trazem um certo grau de proficiência que vai ser lido pelo algoritmo da aplicação da prova, né? Então, ele me traz essas respostas e ainda me trazem algumas alternativas, né? Ou seja, algumas análises que o aluno alcançou ou que não alcançou, para que a gente possa conduzir esse aluno cada vez mais para uma solução assertiva, ok? Então vamos lá. Mais um aqui. Agora eu trouxe o quê? São maneiras de eu conduzir o aluno ao acerto, né? Como assim? Eu vou trazer ali para ele, por exemplo, para que ele saiba o que é um cateto, o que é uma hipotenusa, né? Então, eu vou direcionando para que ele entenda que o cateto sempre está ligado aqui ao nosso ângulo reto, né? E a hipotenusa é sempre o oposto a esse ângulo reto, né? E aí você coloca aqui os nossos
os nossos parâmetros, né, a nossa descrição, e aí você vai moldando para ele. Então, eu gostava muito, quando estava em sala de aula, de aplicar isso daqui, né, na forma de um meme, de uma figura, né? Então, eu colocava aqui os gatetos, né, olha só, e aqui eu colocava a hipopotenusa, né, deitado aqui sobre essa reta aqui, e aí eu olhava assim, realmente um hipopótamo é muito maior do que os gatos, né? Então, eu já tinha esse conceito, já começava, né? O nono ano a gente consegue brincar um pouco mais do que muitas vezes o ensino médio, né? Mas não é uma regra, né? Ele pode também visualizar de outras formas, né? E aí você traz aqui o nosso conceito sobre o Teorema de Pitágoras. É legal, muitas vezes, quando eu for iniciar uma aula como o Teorema de Pitágoras, contar um pouco da história, né? A história da matemática, tá? Reviver um pouco esses momentos, né? Reativar, né? Vou dizer assim. Eu posso também trazer um vídeo aula, né? Uma animação para que o aluno consiga, de uma forma visual, compreender um pouco mais sobre a aplicação ou sobre a própria fórmula, tá bom? E eu também tenho aqui a forma geométrica de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Então, isso daqui é muito mais interessante, ao invés de um vídeo, eu trazer para ele pedaços de papel, cartolina, papel cartão de cores diferentes e fazer aqui essa demonstração, né? Então, aqui, você pode perguntar para ele aqui, o quadrado amarelo tem quantas unidades quadradas? Aí ele vai lá e responde, são 9 unidades quadradas, né? São 9 quadradinhos. Esse quadrado maior aqui, esse quadrado médio, na verdade, né? Tem quantos quadradinhos? Aí ele pode, não, desculpa, o médio é esse daqui, né? Aí vai dizer que são 16, né? Tem 3 de lado, tem 4 de lado, né? E aí eu posso contar ou fazer ali a multiplicação, né? 4 vezes 4. E esse quadrado maior tem quantos quadradinhos? Então, ele pode contar, né? E responder aqui sobre cada um desses questionamentos. Então, eu tenho aqui um quadrado de lado 3, né? Que está representado aqui, ó. Um quadrado de lado 4, representado aqui. Um quadrado de lado 5, representado aqui. Perfeito? E aí, eu consigo montar junto com ele o Teorema de Pitágoras. Por quê? Se eu somar as unidades desse quadradinho aqui com esse quadrado médio, eu tenho as mesmas unidades, né, desse quadrado maior. Ou seja, eu estou criando uma relação. E melhor do que eu mostrar para o aluno, é ele criar essa relação, né? Pega lá os cartõezinhos, tenta fazer ali a montagem e tenta fazer a representação algébrica do que ele está representando aqui de forma geométrica, né? Então, mas cadê o triângulo pitagórico que você está tanto falando? Está aqui, ó, né? O triângulo de Pitágoras está bem aqui no meio, aqui, né? Essa parte aqui, ó, ok? Então, lembrando que ele é um triângulo retângulo, né? Ou seja, tem um ângulo reto, né? Então, o aluno vendo dessa maneira aqui, muitos deles podem compreender um pouco melhor do que só a parte algébrica, né? Então, sempre eu consigo demonstrar de uma forma geométrica ou de uma forma que ele possa manipular, é sempre melhor também. Perfeito? Bom, então mais uma vez aqui, trouxe aqui a representação, eu peço para que ele possa recortar esses quadradinhos e montar também esse esquema para depois eu chegar até a demonstração da fórmula ou a representação algébrica. Perfeito? Bom, então vamos lá. Dicas para facilitar o nosso estudo, né? Então, enche a tela aqui para a gente, nosso diretor, por favor. Vamos lá. Certificar de que se trata de um triângulo retângulo no cálculo, né? Ou seja, você deve se lembrar que existem triângulos de vários tipos também, né? Então, Teorema de Pitágoras eu aplico apenas para triângulos retângulos, mas também existem os triângulos isósceles, tem também os triângulos equiláteros, tem os triângulos escalenos, obtuso, né? E os triângulos retângulos, a qual sim nós podemos aplicar Teorema de Pitágoras, né? Mas é claro que cada um desses triângulos que eu acabei de citar, né, o aluno pode ali desenvolver uma forma geométrica de representar e dali partir para um triângulo retângulo, né? O que mais? Compreender bem a nomenclatura dos lados do triângulo retângulo, né? Então, existem questões nos quais
nas quais vem uma informação do tipo, a hipotenusa vale 25. Aí como que você começaria esse cálculo? Eu estou falando que a hipotenusa vale 25, aí eu poderia fazer muito bem que, por exemplo, se eu for representar aqui um triângulo qualquer, eu sei que esse maior lado, que está oposto ao ângulo reto, mede 25. E aí fazer ele testar quanto que seria então cada um dos outros dois catetos, né? Então, eu posso deixar ele fazer aqui a nossa relação. 25 ao quadrado é igual a... Aí vai testar hipóteses aqui para poder resolver essa questão, né? E deixa ele realmente testar esses conhecimentos, né? Testar para que ele possa tirar suas próprias conclusões também. O que mais? Entenda a fórmula em vez de decorar. Decorar pode até servir, né, para algumas situações, né, algumas ocasiões, mas só isso não é suficiente. Entender o que é teorema de Pitágoras e todo o processo por trás da existência da fórmula é um passo essencial, né? Então, ele tem que entender quais são esses conceitos para poder compreender melhor e como fazer o nosso cálculo também, né? Compreenda em quais cálculos ele deve, de fato, né, ser necessário, tá bom? Por exemplo, também é interessante eu mostrar para o aluno que tem o tal do trio pitagórico, né? Como que seria isso? Assim, ao conhecer os ternos pitagóricos mais comuns, é possível chegar mais rápido, né, a um resultado sem precisar fazer muitos cálculos. Além dessa sequência, existem outros também, tais como 5, 12 e 13, 7, 24 e 25, 8, 15 e 17, 9, 40 e 41. É claro que ele não precisa memorizar tudo isso, mas ele entender que se ele fizer o 3, o 4... Olha, eu apagando igual a Adriana, também com a mão, né? Com a borracha aqui, vamos lá. Então aqui, ó, o 3, o 4 e o 5, né? Então, esses três números aqui, tá? É o que nos representa o triângulo pitagórico. Como é que seria isso, né? Nós sabemos que eu tenho o maior lado como hipotenusa e os dois outros como catetos, né? Opa, coloquei um 2 ali, né? Falei 2 e escrevi 2. Então, temos outros dois como os catetos, né? Olha aqui. Aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo, 10, 6 e o outro não sabemos quanto. Aí, peça para que o aluno descubra sem fazer o cálculo, né? Sem fazer o cálculo através da fórmula. Simplesmente por intuição, né? Ou indução, né? Então, esse aqui é 6, aqui é 10, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou dobrando, né? Então, é claro que esse lado aqui também vai ser o dobro desse outro aqui, né? Portanto, 8. Então, eu usei o quê? A regra do triângulo de ouro, né? Ou o triângulo pitagórico. E, como citado aqui, tem outros também que ele pode usar. Perfeito? Faça mapas mentais, né? Uma dica para montar o seu é usar cores ou detalhes que chamam a atenção. Então, desenhe o triângulo, o retângulo, pinte e insira outras referências que façam com que apenas olhar a imagem você já consiga resgatar muitas informações ao mesmo tempo, né? E também ensine o outro coleguinha, né? Para que você consiga dominar ainda mais, ele vai trazer algumas dúvidas e você consegue transferir também mais conhecimento e ao mesmo tempo aprender, né? E aí nós temos aqui falando sobre o letramento matemático. O letramento matemático é a capacidade de compreender, utilizar e comunicar conceitos matemáticos de forma eficaz em diversas situações do dia a dia. Ele vai além do simples aprendizado e de operações matemáticas, envolvendo habilidades como raciocínio lógico, representação matemática, comunicação matemática e a argumentação crítica, né? Então, o resumo aqui do nosso letramento matemático seria a capacidade de identificar e compreender o papel da matemática no mundo moderno e utilizar e envolver-se com a matemática, né? Então,
são conceitos que nós temos aqui como letramento matemático, perfeito? E aí nós chegamos aqui agora para a parte do ensino médio, né? Então, o ensino médio também nós vamos falar sobre espaço e forma. E aqui, nesse nosso conceito, né, nós temos aqui algumas diferenças aqui, tá, gente? Ó, por exemplo, quando eu falo de Saeb, eu falo de descritor, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco, deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo aqui. Mas, enfim, quando eu falo de Saero, eu falo de habilidade, tá? Então, mais uma vez aqui, ó. Saeb, descritor. Saero, habilidade. Então, veja que diverge um pouco o número da habilidade e o número do descritor, né? Então, aqui, quando eu falo de Saeb, eu tenho espaço e forma, nós temos no ensino médio 10 descritores, mas apenas 6 habilidades, tá? Então, aqui, dentre esses que nós fizemos na etapa passada, foi a habilidade 5, que habilidade e descritor aqui foram os mesmos, né? E aí, o que eu vou trabalhar aqui agora nessa nossa próxima etapa, tá? Deixa eu ver, trazer aqui para vocês. Opa! É a habilidade 6, tá? A habilidade 6 que nós temos aqui, 32% de... deixa eu ver, foi a habilidade 6? Não, na verdade, desculpa. O que eu vou trazer para vocês nessa etapa é a habilidade 4, que nós tivemos aqui 23% de proficiência, tá? A habilidade... Apaga e começa tudo de novo, né? Brincadeira, gente. Vamos lá. Na verdade, o que eu vou trazer para essa etapa, agora sim, o professor está falando certo, tá? Agora é verdade. É a habilidade 2, tá? Que é identificar a localização de pontos no plano cartesiano, que teve 21%. Aí sim, né? Nós pegamos aqui a nossa menor proficiência, né? Deixa eu até apagar aqui para não confundir, tá bom? Vamos lá, ok. Perfeito, então. Nós vamos falar dessa habilidade, por quê? Mas é uma habilidade que é tão simples, prof. Né? É tão fácil trabalhar com o plano cartesiano, mas ela é essencial, por quê? Porque é através do plano cartesiano que eu vou conseguir falar sobre as funções também. Eu não vou conseguir descrever geometricamente as funções se eu não souber sobre plano cartesiano, né? Então, olha lá. Deixa eu voltar aqui só para identificar, né? Nós falamos de habilidade 2, tá? Que vai corresponder lá ao Saeb, o descritor 6, tá bom? Então, perfeito. Seguindo aqui, ó. A avaliação diagnóstica que nós pretendemos aqui, né? Através de vários instrumentos, né? Eu posso ter a prova, a autoavaliação, que mais? Produção de texto ou análise de erros. Então, sobre a prova, o que é bom eu entender? Que eu tenho finalidades, por exemplo, é o instrumento mais, desculpa, é o instrumento mais característico do sistema de avaliação tradicional. No entanto, ela também pode ser uma fonte muito útil de informação. Esse instrumento é adequado especialmente quando se deseja avaliar os procedimentos específicos e a capacidade de organizar ideias, a clareza de expressões e a possibilidade de apresentar soluções originais. E por fim aqui, né, é possível estudar formas de propor as provas, seja elas orais, com consulta, sem consulta, em duplas ou em grupo, né? Então, dependendo da proposta que eu tenho, né, eu tenho aqui algumas finalidades, tá bom? Então, a autoavaliação também pode ser a seguinte, né? Trata-se de uma avaliação do aluno sobre si mesmo, sobre suas ações, suas aprendizagens, e é preciso que se criem oportunidades para que isso aconteça, né? A autoavaliação pode conferir ao aluno uma posição diferente, fazendo dele não um simples executor de ordens, mas alguém que tem clareza das metas do projeto e das características ao seu trabalho, e se ele tem domínio, né, de seu próprio caminhar, tá bom? O que mais? Ela possibilita que o aluno tornasse consciência do seu processo de aprendizagem, ou seja, da sua metacognição, né?
Já na produção de texto, né, ou seja, quando ele vai também argumentar o que ele fez ali, nós podemos ter o seguinte, ó, as produções ou registros produzidos pelos estudantes assumem diversas formas, incluindo dessas, desde as respostas, né, para questões e atividades, até desenhos e textos que são propostos, né, em diferentes momentos de trabalho. Também ele pode o conjunto de informações obtidas com a análise dos registros dos alunos, integrado às observações do professor, permite ao docente refletir sobre os estudantes e sobre os seus próprios trabalhos. E análise de erros, né? Ou seja, não é só falar, tá errado, é você dar uma devolutiva também, né? É mais do que contabilizar acertos e erros e suas quantidades. Olhar para os erros é investigar seus significados. Para o professor, a análise de erros propicia o exercício de reflexão, de explicação e compreensão das dificuldades, provocando questionamentos, até mesmo sobre o seu próprio trabalho. Para os alunos, trata-se de um momento de parada para rever procedimentos, pensar novamente e reorganizar percursos. Discutir com o grupo por que a resposta ou o resultado da atividade estão errados é uma das formas de trabalho que contribui muito para o aluno rever suas estratégias, localizar seus erros e reorganizar os dados em busca de uma solução concreta. Vem aqui para mim agora, por favor. Então, perceba que esses métodos, essas finalidades de avaliação, elas são muito importantes porque eu posso tirar aqui um proveito de cada um deles, né? Combinar esses instrumentos de avaliação é o ideal. Eu sei que às vezes falta a questão do tempo, né? Nós temos várias atribuições e aí às vezes isso aqui fica um pouco desgastante, né? Mais um trabalho. Só que nós, aqui da formação, fizemos um material para apoiar, né? O de matemática está sendo finalizado, ainda vou enviar para vocês, né? Tendo em vista que estamos aqui cumprindo a segunda etapa ainda de matemática, né? Então, até a terceira etapa, todo esse material estarão com vocês. O de português já está bem redondinho, já está bem ok. O de matemática está sendo finalizado para poder ser entregue, perfeito? Então, assim, o professor de matemática ainda não recebeu. Espera, é que ele não saiu daqui ainda, ok? Mas assim que ele estiver pronto, imagino que essa semana ainda, ele já possa estar sendo entregue para vocês trabalharem em sala de aula. E aí eu vou fazer um Padlet para que vocês possam dar as contribuições de vocês também, mandar alguns vídeos, algumas sugestões de resolução que a gente pode também aplicar. E ali nós temos também uma ferramenta, né, para que outros professores possam observar também e levar isso para as suas práticas também, tá bom? Então ali compartilhar boas práticas, perfeito? Então mais uma vez, quando o aluno erra uma questão, né, muitas vezes ele aprende muito mais do que ele acertou, mas às vezes sem compreender perfeitamente o procedimento, o processo daquela questão, né? Então, eu sempre tenho esse olhar cuidadoso para o aluno que não está conseguindo acertar tal questão, né? E aí tem professor que fala assim, eu vou fazer essa questão e colocar na prova novamente. Sim, mas nós temos também que trabalhar, né, essa questão para que o aluno sempre compreenda o que ele está errando. Ou se de repente falta isso daqui, né, a gente brinca assim, né, isso daqui para ele acertar, tá bom? O que está faltando? É só um sinal? É só uma observação? Enfim, né? Esse conceito de que o aluno não está atento para alguns detalhes, né, a gente pode ir lá e já ajudar com que ele compreenda, né? Ou seja, até mesmo ele sentando em dupla com alguém que já está conseguindo compreender um pouquinho mais, pode ajudar o colega porque eles têm ali, muitas das vezes, a mesma fala, né? Vamos dizer assim, ok? Vamos lá. Então, para esse descritor, nós temos aqui essas duas habilidades que eu queria trazer para vocês, né? Que é o quê? Olha só. Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante em situações como localização dos vértices de um polígono. Aqui eu coloquei do primeiro quadrante, né?
mas na verdade eu posso, como eu estou falando de ensino médio, aplicar outros quadrantes também, perfeito? Então aqui, mesmo sendo do ensino fundamental, tá bom? É uma questão que eu vou trazer aqui, como é que eu posso dizer? Me fugiu aqui a palavra agora, a progressão das habilidades, né? Então é uma retomada aqui que eu faço lá no ensino médio, para que ele compreenda ainda algumas habilidades, para conseguir cumprir esse descritor, tá bom? Nessa habilidade eu vou fazer o quê? Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução com o uso das malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. Então não só ampliação e redução, mas também eu pegar uma figura e identificar quais são os pontos, onde que ela está, em qual quadrante. Então é uma questão de localização também, perfeito? Então vamos lá. Plano cartesiano. Quais são os motivos dos possíveis erros que os alunos cometem, né? Então muitas vezes ele olha aqui um par ordenado e não entende onde que fica o menos 3 e 2. Na verdade, muitos estudantes acabam confundindo quando veem um par ordenado, né? Menos 3 e 2. Até mesmo na leitura. E aí eu já consigo fazer essa correção, né? Fala, leia esse ponto para mim. Aí ele fala, professor, é menos 3,2. Né? Aí você, não, é 3 e 2. Né? Então, essa vírgula aqui, né, você explicando para o aluno, o que significa? É exatamente a separação entre dois números, né? É um 3 negativo e o 2, tá bom? Então, eu estou falando aqui de um par ordenado, ou seja, é um par, ou seja, são dois números, né? Obviamente, e a ordem em que eles aparecem importa. Então, par ordenado, perfeito? Então, quando eu explico para o aluno que isso daqui, né, esse eixo horizontal é o X ou a abscissa, né, o que acontece aqui? Muitas vezes ele fica confuso, porque aqui no quadro ele está vendo ele em pezinho, né? Então eu falo que o Y é horizontal, então às vezes ele pode confundir, porque ele vai estar olhando muitas vezes no livro deitado, né? O livro não nessa mesma posição aqui. Mas aí em física você pode falar assim que isso aqui é o deslocamento, né? Deslocamento horizontal, deslocamento vertical. Então tem um outro significado, esse significado. Dentro da geografia você fala que isso daqui, né, é a linha do Equador. Aqui seria o meridiano de Greenwich. Então veja que eu tenho significados diferentes para a mesma aplicação, né? Então o que significa esse número aqui? Se aqui eu tenho a origem, né? Então eu posso dizer que, esse daqui está a menos 5, né? Ou seja, eu vou dar 5 unidades para a esquerda da origem, né? Então, se o sentido é para cá, eu estou indo contra o sentido natural, né? E aqui menos 4, ou seja, se o sentido natural do eixo Y é para cima, o negativo ele está abaixo da origem, né? Então, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E vou unir esses dois números, né, formando o meu par ordenado, ok? Continuando aqui, ó. Questões como essa aqui, ó. Observe o quadriculado que representa a figura da região de uma cidade. Nessa figura, as linhas são as ruas que se cortam perpendicularmente a cada quadrado e cada quadrado, né, é um quarteirão. Associando um plano cartesiano a esse quadriculado, considere o hospital como a origem, ou seja, está aqui no 0, né? 0, 0. Os eixos coordenadas x e y como indicados na figura e a medida do lado quarteirão como unidade de medida, tá? Então eu tenho aqui os correios, o hospital e a prefeitura, né? E no comando ele diz o quê? No comando que está bem aqui, as coordenadas do hospital e da prefeitura são respectivamente, né? Então ele também tem que ter uma compreensão do termo respectivamente, certo? Então uma questão como essa, tá?
eu alerto para um cuidado. Qual é o cuidado? Que as linhas que nós temos aqui, ó, tá? Juntamente com o eixo X e Y, ele não tem tanto destaque, né? São todos a mesma espessura, tá? Então, eu tenho só um cuidado para alertar aqui quanto a essa questão. Por quê? Muitas vezes o aluno pode confundir onde é que está o X, onde é que está o Y. Então, você pode trazer uma questão que destaque essa parte também. Perfeito? Ok. Então, opa, já eu trazendo aqui a resposta, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aí o aluno vai me dizer aqui, se ele quer saber onde está o hospital, e aqui no próprio texto aqui, cadê o hospital? Ele foi considerado como a origem. Então, só com o contexto, né, sem eu olhar aqui para a malha quadriculada, ele já sabe que o hospital é o ponto, né, o par ordenado 0, 0, ok? Então, a única opção que me traz o 0, 0 é aqui a alternativa E, a qual ele vai marcar como correta, né? Mas, continuando aqui a avaliação, ele está falando da prefeitura, né? Mas vamos supor que, por acaso, ele olhe para o primeiro que se mostrou aqui, ó, que é o correio. Os correios estão onde? Se for contar, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, o correio é a abscissa 4 e a ordenada 1, 2, né? A ordenada 2. Esse par ordenado, certo? Então, 4 e 2, deixa eu ver onde 4 e 2, tem bem aqui, ó, né? Então, se de repente ele olha para a primeira leitura que ele faz aqui, ó, e vai procurar onde está esse ponto, ele pode acabar se atrapalhando e marcando questão errada. Por quê? Aí eu vou fazer a leitura que ele não observou o meu comando, tá? Então, veja como tem distratores que vai te dar alguma resposta, né? Que, o aluno chutou, o aluno não sabe responder, né? Muitas vezes ele apenas não leu o nosso comando e respondeu o que não era para responder, tá bom? Mas, de novo, se ele fez aqui a origem da questão, né? A origem do hospital, na verdade, é 0, 0, tá? Só vão confirmar onde que está o quê? A prefeitura, tá? A prefeitura, quem que é? Aqui é a letra P, né? Então, 1, 2, 3, 4, opa, passei, né? É 3, né? A prefeitura é 3 e a abscissa, ele desce, né, em relação à origem, né? Então, a abscissa está aqui, ó. Desculpa, o ordenado está aqui, né? Menos 1, tá bom? Então, 3 e menos 1, a alternativa só pode ser realmente a alternativa E. Perfeito? Então, mais uma vez, eu tenho que ter sempre atenção com esse detalhamento, né? Mais uma vez aqui, ó, observe o mapa do Brasil disposto no plano cartesiano, tá? Então, de novo, eu tenho que linha do Equador, né? Desculpa, linha do Equador não. Na verdade, aqui tem uma representação de X e Y que quase se camufla, né? Aqui dentro da malha quadriculada. É claridade de ver, mas não se destaca tanto, né? Então, você coloca um pequeno destaque, aí fica bem mais fácil. Pelo mapa, podemos afirmar que o estado da Bahia pode ser localizado por ordenadas negativas e positivas, ou seja, olha só a gente colocando para que o aluno entenda conceitos, né, propriedades, né, o que são as ordenadas, né? Então, você fala que é sempre referente a Y, né? Então, ele está falando que são positivas e negativas. Então, cadê Bahia? Cadê a Bahia? Está bem aqui, né? Ele diz que tem ordenadas negativas e positivas. Isso está correto, né? A Bahia tem ordenadas positivas e negativas, ou seja, ela tanto está aqui nessa parte de cima, quanto aqui nessa parte de baixo, né? Em relação ao eixo X. Então, a alternativa A, verdadeira. O estado do Mato Grosso pode ser localizado somente por abscissas e ordenadas positivas. Ou seja, olha só, outro conceito. Cadê? Abscissas e ordenadas, né? Positivas. O que ele está me falando? Que o Mato Grosso ele está no primeiro quadrante. Por quê? Ele está falando somente, né? Então, ele está falando que o Mato Grosso inteiro está aqui no primeiro quadrante, né? Então, já estou colocando o conceito de quadrante. Primeiro quadrante. E aí, segundo quadrante, né? Aqui.
terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, né? Ok, então cadê o Mato Grosso? Está bem aqui, ó. Mato Grosso bem aqui. Opa, ele não está inteiramente no primeiro quadrante, né? Então, a alternativa 2, falsa. Ah, não, 2 está aqui, né? Cadê 2? 2 está aqui. Falsa. Perfeito. Agora, o item 3. Vamos lá. O estado de Goiás pode ser localizado por abscissas positivas e negativas e somente por ordenadas positivas. Vamos lá. Então, pode ser localizado por abscissas positivas e negativas. Vamos lá, abscissas, lembrando, X, né? Positivas e negativas. Cadê? Qual é o estado? Goiás. Goiás está aqui. Né? Veja que Goiás está inteiramente no terceiro quadrante. Desculpa, no quarto quadrante, né? Goiás no quarto quadrante. Então, quando ele fala que pode ser localizado em abscissas positivas e negativas, está errado, né? Todas as abscissas aqui de Goiás são positivas. Todos os X de Goiás, né, está para o lado direito da minha ordenada, perfeito? Então, portanto, isso daqui é falso, né? Nem analisa o restante, né? 4. O estado do Rio Grande do Sul, vamos lá, pode ser localizado por abscissas negativas e positivas. Então, o X pode ser negativo e positivo, né? E por ordenadas negativas, ou seja, só na parte de baixo, né? Então, vamos lá, Rio Grande do Sul, tá bem aqui, ó. Então, ele tem abscissas positivas e negativas e as ordenadas apenas negativas, né? Então, esse aqui é verdadeiro. E aí ele vem para análise. Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3, 3 e 4, apenas 4, 1 e 4 ou apenas 1? Bom, o que nós marcamos como verdadeiro foi que a letra A, na verdade, item 1, né? E o item 3, foi isso? Me confirma? Não, item 4, né? Então, esses foram os dois verdadeiros, item 1 e item 4. Então, portanto, a alternativa D. Então, veja o tanto de discussão que eu coloquei aqui para a mesma questão, né? Então, eu consigo falar de abscissa, de ordenada, de eixo X, de eixo Y, o que é quadrante, né? Aí eu posso falar também que o primeiro quadrante é esse, aí eu venho em ordem, numa sequência anti-horária, né, para representar aqui os quadrantes, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que aqui no primeiro quadrante eu tenho apenas pontos positivos, tanto para X quanto para Y. Aqui no segundo quadrante, o meu X ele vai ser negativo e o Y positivo. Aqui no terceiro quadrante, né, os dois pontos, na verdade, as duas coordenadas negativas, né, tanto X quanto Y. E aqui eu tenho X positivo e Y negativo. Então, aqui a questão do mapa, eu sei que não seria a melhor representação para mostrar cada um desses detalhamentos, né? Mas, quando eu trago aqui um mapa, eu consigo colocar, né, aplicar também esses conceitos. Perfeito? Bom, então, mais uma vez, aqui é uma questão sobre o plano cartesiano, onde eu consegui trazer essas nuances aqui para a gente também, ok? Vamos lá. Então, critérios para a construção de resolução das atividades. Objetivos bem claros, né? Eu sempre tem que ter isso. Ou seja, igual eu falei aqui, se de repente não tiver claro onde que é o X, onde que é o Y, destaque para que ele tenha essa compreensão, né? Senão ele pode ter aquela falha, né? Professor, eu não consegui ver onde que era Rondônia porque não tem aqui a sigla, né? Então ele pode trazer um questionamento a qual você não estava avaliando, né? Eu não vi onde que era a marcação de X e Y. E aí você tem que reconsiderar a questão, fica mais complicado, né? Então, mais uma vez, vamos lá. Cadê? Aqui. Objetivos sempre bem claros. O que eu quero da questão, né? O que eu quero que o aluno traga como resposta, tá? Identificar coordenadas. Os alunos serão capazes de identificar as coordenadas de pontos no plano cartesiano. Esse é meu objetivo ali número 1. Qual seria o outro? Plotar os pontos, né? Os alunos poderão plotar ou colocar os pontos com a precisão no plano cartesiano e
entender as relações. Os alunos compreenderão a relação entre as equações e os gráficos no plano cartesiano. Então, depois que eu consigo ter bem esse conhecimento de plano cartesiano, eu posso ir para a geometria analítica para poder mostrar as funções de primeiro grau, né, as retas, as parábolas da função de segundo grau, distância entre dois pontos, enfim. Agora, se ele não conseguir compreender muito bem o plano cartesiano, essas outras habilidades eu não vou conseguir cobrar porque ele não tem essa função, esse conceito básico, esse pré-requisito para as outras questões da matemática, perfeito? E é interessante que a gente tenha sempre uma contextualização relevante, né? Como assim? Situações do cotidiano. As atividades utilizarão exemplos do dia a dia, como localização de endereços em um mapa, descrever a posição de móveis em sua planta, né? Ou seja, aqui eu estou falando de uma planta baixa, né, de um projeto de arquitetura, vamos dizer assim. Ele pode trazer ali um esboço da casa dele e ali localizar, só que essa localização que seja dividida em unidades igualitárias, né, na planta dele, e que ele posicione e que ele coloque ali num canto uma tabela com todos esses pontos onde que estão cada um dos móveis da sua casa, né? Olha que interessante, né? E aí, o que mais? Ele faz ali o eixo central, né, x e y, e ali vai colocando ali as coordenadas negativas e positivas também, perfeito? Ou calcular a distância entre dois pontos também. Então, mesmo não sendo aqui dentro do descritor, mas a gente já pode começar a inserir um pouco desse conhecimento também de distância entre dois pontos, tá? Fazer ele de maneira realmente bem manual, tá bom? Problemas práticos. Os problemas propostos serão baseados em situações reais, como calcular a área de um terreno ou de determinar a melhor rota de entrega, né? Então, isso daqui fala já de logística, né? Rota de entrega, eu tenho aqui o Maps, e aí eu consigo traçar ali pontos onde tem que ser obrigatório passar, né? Vamos dizer assim, e qual é o menor trajeto possível para passar por esses pontos, né? E a relevância para os alunos. As atividades serão projetadas para serem interessantes e significativas para os alunos, ajudando-os a entender a importância do plano cartesiano em suas vidas, ok? E para nós encaminharmos para o nosso final já, né? Diversidade de problemas. O que acontece aqui, ó? Localizar os pontos. Os alunos irão praticar a identificação dos pontos, né? Das coordenadas e a plotagem dos pontos no plano cartesiano. Essa questão aqui de localizar os pontos fica legal numa atividade como se fosse uma mina no tesouro. Você, num pátio da escola, né, colocar ali alguns pares ordenados e aí ele tem ali um mapeamento, ele tem uma orientação a qual ele tem que seguir aqueles pontos, né, e se deslocar para aqueles pontos até achar ali a pista final. Enfim, pode até fazer sugestão com os próprios alunos criarem uma situação como essa também, tá? Desenhar figuras. Os alunos terão a oportunidade de desenhar figuras geométricas a partir de pontos no plano cartesiano, né? Então, de novo, parece uma coisa assim lá do fundamental, mas é o resgate dessa habilidade que ele não compreendeu muito bem ainda. Então, eu entrego para ele uma planilha com pontos, com pares ordenados, e ele, através dessa planilha, vai fazer os desenhos, sejam elementos geométricos, né, seja figuras geométricas, ou mesmo outros desenhos que ele pode formar utilizando esses pontos, tá bom? E resolver equações. Os alunos resolverão equações que envolvam o plano cartesiano, como encontrar a equação de uma reta ou determinar a intersecção de duas retas. Então, veja que isso daqui já é o quê? Já é um aprofundamento dessas questões, né? Então, eu posso sair do básico, dependendo da série desse médio que eu esteja trabalhando, eu posso inserir também este conhecimento aqui, perfeito? Então, agora chegou a sua vez, né? Nós vamos deixar depois... Desculpa. Então, nós vamos deixar também um momento para que vocês possam interagir, né? Que vocês dêem essa devolutiva para a gente através do nosso Padlet, tá bom? Que eu vou deixar disponível depois. E aí vocês
vão deixar os registros que vocês estão aplicando em sala de aula, quais as soluções que vocês encontraram a partir de uma proposta nossa aqui, ou a partir de uma necessidade que o professor teve em sala de aula, através de uma avaliação diagnóstica, ele observou que o aluno precisa ainda aprofundar ou resgatar tal conhecimento para que ele possa seguir em frente, ok? Então, eu quero deixar aqui vamos dizer assim, esse compromisso de você, assim que tiver lá disponível no nosso Padlet, mandar para a gente o nosso retorno, tá bom? Então, quais serão as nossas próximas etapas? Nós já tivemos a etapa 1, estamos tendo hoje a etapa 2, e na nossa etapa 3, né, será sobre grandezas e medidas, tá bom? Então, para o ensino fundamental, resolver problemas envolvendo perímetro, área e volume, e utilizar a unidade de medida e converter entre elas, né? Ou seja, conversão de medidas também, né? Para o ensino médio também é grandezas e medidas, mas será o quê? Resolver problemas complexos envolvendo medidas de grandezas, né? Aplicar conceitos das escalas e proporções em situações práticas. Então, essa será a nossa próxima etapa. E aí, dentro de grandezas e medidas, o bacana é que nós temos poucos descritores. Então, a gente vai conseguir trabalhar de forma mais tranquila, né? A gente vai passear um pouco mais por esses descritores e aí a gente consegue ter um pouco mais de atenção aqui também. Perfeito? Bom, então eu gostaria de agradecer, né, por você estar nos acompanhando. Quando nós iniciamos a nossa transmissão hoje, éramos 862 inscritos, né? O nosso canal agora vai para o nosso 4º vídeo e está tendo um engajamento muito bom. Então, eu peço mais uma vez para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, né? Agradecer a todos os professores que estão acompanhando, que estão me mandando mensagem no chat, tá? Pode ficar tranquilo que depois eu vou ler todas as mensagens. E eu quero me antecipar, né? Eu não sei se chegamos ainda, produção. Oi? Então temos 980 inscritos. Eu vou colocar isso daqui, tá? Porque eu imagino que daqui até a nossa próxima gravação, a gente vai alcançar, sim, esses 1000 inscritos. Perfeito? Então, mais uma vez aqui, agradeço o tempo de todos vocês, tá? A dedicação de vocês na sala de aula para poder cada vez mais elevar a nossa proficiência, elevar o nível da nossa educação, tá? Eu sei que todos estamos com bastante trabalho e, na verdade, nós acreditamos que o potencial de todo esse trabalho estão nas escolas, né? Então, investir nesse trabalho aqui, investir tempo através desse programa, tá? É também acreditar nos professores, porque nós sabemos que é isso que vai elevar o nosso índice, é isso que vai cada vez mais trazer a proficiência até os alunos, fazer com que os estudantes saibam o que estão fazendo, que eles entendam a importância das provas externas também, né? Porque, na verdade, é através das provas externas que nós vamos conseguir ter os parâmetros necessários para novas políticas públicas, tá bom? Então, fico por aqui e espero vocês na nossa próxima etapa, daqui a 15 dias, aqui mesmo pelo nosso canal. Valeu, obrigado e tchau!